Você está se sentindo no meio de uma guerra, sozinho, sem a ajuda de ninguém? Talvez você está numa batalha travada, ninguém nem interessa em ligar, em te perguntar como estão as coisas, como está indo, como que está sendo, precisa de alguma coisa, você se sente sozinho, perdido. Talvez seja um propósito de Deus tudo isso que você está vivendo. Paz e graça, meus queridos. Que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Wesleyane Reis. É um prazer ter você por aqui. Fique, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero te convidar a meditar comigo na palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 8. É uma passagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração de uma forma diferente hoje. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Sou eu, filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir lutar comigo. Versículo 9. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Nessa passagem nós vemos o desafio que Golias propôs para o povo de Israel. Saíram para lutar exército contra exército. E os israelitas eram muito treinados, eram bons de guerra, Deus sempre estava com eles, né? Deus sempre fazia vencer as guerras. Mas nesta batalha específica, não era batalha de exército contra exército. Golias propôs uma batalha individual. Ele levantou, ele saiu ali do meio dos seus companheiros e fez essa proposta. Venha um homem para lutar comigo. E aí, a gente vê que todos ficam apavorados, os israelitas ficaram apavorados, desesperados, porque Golias era um homem de quase 3 metros de altura, não tinha ninguém ali à altura de Golias para guerrear com ele. Então, ele fazendo essa afronta, afrontando os israelitas, afrontando também a Deus de Israel, e eles ficaram apavorados, sem saber o que fazer, todo mundo desesperado, ninguém queria ir encontrar com Golias, ninguém queria ir batalhar com Golias, até que Jessé pede para Davi ir levar um mantimento, levar um alimento para os irmãos deles que estavam lá na guerra. Jessé pede para Davi, leva o alimento para seus irmãos e vê como que está lá, como que eles estão na guerra. E quando Davi chega para levar o alimento, e ele ouviu os gritos de afronta de Golias. E nessa hora, ele ficou inconformado, indignado, porque ninguém ainda tinha se disposto a lutar com Golias. Aqui nós vemos que Israel estava preparado para a luta, ele estava preparado para a guerra, mas para uma guerra de exército contra exército. Né? Eles não se prepararam para uma luta individual, eles não se prepararam para isso. E Golias queria uma guerra individual. Ele não queria exército contra exército. Ele falou: venha um homem para lutar comigo. E aí Deus colocou o menor, mais improvável, para lutar com Golias. Deus colocou um garoto, um menino, para derrotar Golias. E aí, trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente entra numa guerra que a gente não sabe nem como que começou aquilo. Meu Deus, como eu vim parar? Estava no meu cotidiano, na minha vida normal, de repente caí de paraquedas numa guerra travada. E foi bem assim. E foi bem assim com Davi. Davi não saiu para lutar. Davi não saiu preparado psicologicamente ou preparado com armaduras para lutar, não. Ele saiu para ir levar o mantimento para os irmãos e para trazer notícia para o pai. Davi não saiu para guerrear. E quando ele chegou, ele caiu naquela afronta, ouviu aquela afronta, e aí, de repente, Davi já estava lá, se prontificando a guerrear com Golias. E às vezes é isso que acontece com a gente.
estamos no nosso cotidiano, levando a vida normalmente e de repente é como se tivesse caído de paraquedas numa batalha travada que a gente não sabe nem como que aquilo começou. Mas aí a gente está ali lutando e todo mundo em volta só olhando e sem saber o que fazer também, porque os israelitas não sabiam muito o que fazer. O Davi se prontificou aí e eles tentaram ajudar de alguma forma, mas não deu certo. Ah, Davi, coloca as armaduras, pega essa espada e tal, mas Davi mal conseguiu andar com aquilo e não era aquilo para usar. Então as ajudas que vieram foram inúteis, porque não era para homem ajudar. Ali era Deus, Davi e Golias. Isso era para acontecer. E às vezes a gente está passando por certa situação que vem pessoas em volta, talvez tenta ajudar, mas não dá certo. E aí a gente se vê sozinho. Meu Deus, eu estou sozinho numa batalha, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas hoje Deus está falando com você, que Ele vai te dar a estratégia certa para você guerrear, porque essa batalha, ela é individual, é uma batalha sua. Não adianta terceiros vir, pessoas vir tentar te ajudar, tentar fazer alguma coisa. Talvez você fique chateado porque não vem ninguém me pergunta como que eu estou, ninguém pergunta se eu estou precisando de alguma coisa, mas esse é um processo seu com você e Deus. Este é um processo que você tem que passar por ele. E Deus está te falando neste momento. Ele vai te dar a estratégia certa e você não será derrotado. Você vai ser vitorioso com a estratégia que Deus te dará. Porque a estratégia para lutar exército contra exército é uma, guerra individual é outra. Então, Deus está te dando a estratégia, assim como deu a estratégia para Davi. Davi recusou a ajuda, as armaduras de Saul, Davi recusou, por quê? Porque não era para ser assim, era para ele ir com a estratégia que Deus estava dando para ele. Davi foi lá, pegou as pedrinhas. Quem imaginaria que um gigante de quase 3 metros ia ser derrotado com uma pedrada? Mas essa é a estratégia que Deus deu para Davi. E Deus vai te dar a estratégia correta para você vencer. Não se perturbe por achar que está sozinho, por achar que ninguém está te ajudando, que ninguém está fazendo nada por você. Você não precisará da ajuda de ninguém. Aliás, a ajuda que vier, talvez só vai te atrapalhar. A ajuda que vier não vai te beneficiar, porque Deus quer ter este momento com você. Deus quer te dar a estratégia, porque Ele quer te estruturar, quer te dar sabedoria. Depois daquela guerra, depois daquele dia que Davi derrotou Golias, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. E será assim também com você. O Senhor quer te dar estrutura, o Senhor quer te dar intimidade com Ele, o Senhor quer te levar além, quer te levar a um nível mais alto. É claro que lutar com o exército é muito mais fácil, né? Acontece alguma coisa, aí você junta ali com alguns irmãos e vamos orar, vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer campanha e junta ali um com o outro, um orando pelo outro. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso. Mas quando é uma guerra travada, que é unicamente você, fica mais difícil, é mais doloroso, mas saiba que o maior está com você e ele te dará estratégia, ele te dará sabedoria e te fortalecerá para que você vença e todo esse processo que você está passando gere um grande testemunho na sua vida. Então não importa, não importa os gritos de afronta, não fique amedrontado com os gritos de afronta. Todos os guerreiros de Saul ficaram amedrontados com os gritos de afronta que Golias estava fazendo ali. Ele estava causando pânico a todos os guerreiros de Saul. Os israelitas ficaram ali temerosos, com medo, porque ele queria um único homem para lutar. Mas Deus enviou Davi, e Davi não teve medo. Davi falou para Golias: hoje mesmo
o Senhor te entregará em minhas mãos. E assim fez, porque Ele confiou. E eu te convido hoje a confiar em Deus, a se entregar nas mãos do Senhor. Eu te convido hoje a abrir o seu coração e falar com Deus: Senhor, me dê a estratégia certa. Senhor, abra os meus olhos para eu entender o que o Senhor quer, para eu ver aquilo que o Senhor quer que eu faça. E assim o Senhor fará. Ele te dará a estratégia certa, Ele te fortalecerá, Ele te dará palavras para falar no momento certo, Ele te dará sabedoria para falar no momento certo. Se você precisa se calar, se esse é o momento de você se calar, peça a Ele ajuda, peça a Ele sabedoria. Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Se for preciso se calar agora, se cale. Se for preciso falar agora, fale. Mas não tenha medo, não se curve, não corra por causa dos gritos de afronta. O Senhor é maior e Ele está com você. E saiba que se não aparecer ninguém para te ajudar, ou se quem aparecer também não der certo, entenda que é um processo seu, que isso é você e Deus, é unicamente você e Deus. Não adianta pessoas virem querer te ajudar ou querer fazer alguma coisa por você, porque esta guerra é sua e o Senhor está com você, você não está sozinho. O Senhor está com você e Ele te fortalecerá e entregará o seu inimigo em tuas mãos. E o seu inimigo, às vezes, não é um próximo ou alguém. Não leve só por esse lado, tá? Às vezes, até nós mesmos somos nossos próprios inimigos. Porque a nossa guerra, gente, não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Então, se agarre nessa palavra, se apegue nessa palavra, entenda o que Deus está falando com você neste dia. Então entenda, às vezes você está assim querendo sair fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Davi, se ele fosse levar por esse lado, ele falaria: eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim aqui só para trazer o mantimento para os meus irmãos e levar a notícia para o meu pai. Eu não tenho nada a ver com essa guerra, não tenho nada a ver com essa luta. Eu não sou guerreiro. Ele poderia muito bem falar isso, mas não. Ele não aceitou os gritos de afronta. Então Deus está dizendo para você: não acha que você não tem nada a ver com essa situação, só porque não foi diretamente, talvez não iniciou diretamente com você, você acha: eu caí aqui de paraquedas. Não, o Senhor te levou até a essa situação. O Senhor te colocou de frente com essa situação, porque Ele conta com você. O Senhor está contando com você para resolver essa situação. E Ele te dará a estratégia certa e tudo vai se resolver. E isso vai gerar um grande testemunho para a glória de Deus. Um grande abraço para você. Fique com essa palavra, medita, ore, peça ao Senhor que te dê sabedoria e estratégia. E você vai vencer em nome de Jesus. Um grande abraço. Deixa aqui nos comentários se essa palavra falou com você. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Se você ficou até o final, deixa aqui seu comentário, deixa seu like para nos ajudar. Se inscreva no canal que vamos ter aqui muitas outras palavras de Deus para o seu coração. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.